Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio, lá do Colégio Beatriz Rodrigues, e hoje nós vamos continuar falando sobre história para o pessoal do 9º ano. O nosso tema de hoje é Segunda Guerra Mundial. Gente, olha, nós temos apenas 15 minutos de aula. Não dá tempo para falar sobre todas as coisas incríveis, todas as informações diferentes, exóticas, bizarras que aconteceram durante esse evento que foi chamado a Segunda Grande Guerra no Mundo. Então, nós vamos selecionar algumas informações que nos ajudam a compreender um pouquinho o que foi aquele evento. Mas para que você possa entender bem os eventos, as situações, as causas, as consequências da grande Segunda Guerra, você precisa dedicar tempo para estudar. A parte legal é que tem muitos filmes, tem histórias em quadrinhos, desenhos, você vai encontrar muito material em literatura impressa, na internet, você vai encontrar muita coisa que fala sobre o evento, a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, nós vamos pegar hoje em um panorama geral o que foi essa situação maluca que aconteceu no mundo. Para começarmos a falar a respeito da Segunda Grande Guerra, vamos nos ater a alguns pontos importantes. A Segunda Guerra Mundial, ela tem alguns números muito bizarros, muito estranhos, porque em apenas um único conflito, que se estendeu de 1939 e foi até 1945, ocorreram mais de 50, tem algumas literaturas que falam até 80 milhões de pessoas que morreram durante esse evento, milhões de soldados, pessoas civis, pessoas inocentes que morreram nessa guerra. Mas também teve uma situação assim extrema que foi o chamado Holocausto Judeu. Pessoas de origem judia, pessoas que seguem uma tradição, uma cultura, foram perseguidos simplesmente porque eram pessoas diferentes morando em um território, o território dos povos germânicos. Vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre isso, mas o número chega-se a 6 milhões de judeus que foram perseguidos e mortos durante a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa terrível, é algo absurdo. Quando nós falamos a respeito da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos entender quais foram algumas das causas que levaram até esse conflito. Uma das causas que nós podemos destacar para iniciar a Segunda Guerra Mundial foi uma ideia chamada de poder totalitário ou governo totalitário. Algumas nações, alguns povos, alguns territórios construíram organizações políticas que se achavam tão importantes que eles criaram uma forma uma ideologia, uma maneira de conduzir a sociedade onde você faz parte do meu país, você é membro do meu país, então você é melhor que o resto do mundo. Nós somos melhores, nós somos superiores e nós temos um partido único, nós temos uma estrutura forte e organizada, nós somos um poder total. Aí criou-se a ideologia do totalitarismo. Só para a gente poder destacar alguns regimes totalitários que surgiram pelo mundo, vamos falar, por exemplo, na região da Alemanha, destacamos o nazismo com Adolf Hitler. Na região da Itália, vamos falar do fascismo com Benito Mussolini. Também na Espanha, a gente fala de Francisco Franco e em Portugal, de Salazar. Olha que aqui no Brasil, nós também tivemos, na mesma época, um governo que estava concentrando poderes no presidente, um governo que realizava censura, que perseguia outros partidos políticos, chegou a cancelar, caçar, tornar grupos sociais, grupos partidários como ilegais, ou seja, seguindo a mesma linha de pensamento dos regimes totalitários lá da Europa. Aqui no Brasil nós também tivemos um governo que se aliou muito a essas características. Mas vamos continuar. A ideia de poder totalitário era uma ideia comum naquela época, era uma ideia que incentivava a valorização exagerada
só da sua nação. E os outros? Não, os outros servem para nos servir. Os outros servem para beneficiar o nosso território. E para isso, eu preciso que você pegue o seu material, agora, nesse momento, pare um pouquinho e encontre um mapa mundi. Temos esse aqui, agora aparecendo na tela, mas você pode procurar outros mapas mundis. Esse aqui eu coloquei, não tem o nome dos territórios e você vai ter que estudar, encontrar, identificar quem são eles. Mas vamos lá. Na aula a respeito da Primeira Guerra Mundial, eu cheguei a falar um pouquinho. A Itália está ali embaixo da França, do lado da França você vai encontrar a Alemanha, próximo da Alemanha também tem a Áustria-Hungria, do outro lado você vai encontrar a Espanha, atravessando essa região você encontra a Rússia. Bem, observe isso no seu mapa, encontre, estude e agora vamos começar a identificar alguns personagens. Você precisa visualizar o mapa mundi para você entender que essa segunda grande guerra que aconteceu, ela aconteceu justamente porque vários territórios do mundo entraram em conflito, certo? Mas o nosso protagonista de hoje, mais uma vez, é a Alemanha. O governo alemão, com a República de Weimar, havia aceitado, ou melhor, estava propondo cumprir, não estava cumprindo tudo ainda, o governo de Weimar estava propondo cumprir as imposições descritas no chamado Tratado de Versalhes. Lá naquela aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eu falei para vocês que o Tratado de Versalhes foi um acordo que as nações vencedoras do primeiro conflito decidiram punir a Alemanha. E aí, no território alemão, por exemplo, eles não poderiam fabricar armas, não poderiam ter um exército com mais de 100 mil soldados, não poderiam fabricar produtos bélicos, tanque de guerra, submarino, aviões blindados, eram proibidos. A Alemanha também era obrigada a pagar indenização. No Tratado de Versalhes, a indenização era de 20 milhões em ouro. Gente, isso é muito dinheiro. 20 milhões em ouro que deveria ser pago para as nações vencedoras. Isso daí fez com que o território alemão ficasse fragilizado. O povo na Alemanha estava com um sentimento de aquele povo assim sofrido, estava com um sentimento de humilhado. E realmente o Tratado de Versalhes tinha a intenção de colocar a Alemanha como culpado mundial pela Primeira Guerra Mundial. Isso, infelizmente, acabou servindo de combustível para que o povo germânico, o povo alemão, criasse aquele sentimento de revanche, criasse aquele sentimento de agora nós vamos nos vingar de termos sido o único país a receber uma punição. Bom, nós precisamos começar a observar agora que no mundo começaram a surgir ideias, sentimentos e ideologias políticas bem parecidas. Na Alemanha surgiu uma ideologia totalitária muito semelhante com a ideologia italiana, que também espanhola e também portuguesa e também do outro lado do continente, no Brasil. Assim, pelo mundo começaram a surgir governos totalitários. Porém, não era só na Europa. O território do Japão, por exemplo, continuou a desenvolver uma campanha para conseguir ocupar um território no continente. Eu preciso que vocês voltem agora lá para o seu mapa e encontrem o território chamado Japão. Vocês vão ver que o Japão é um conjunto de ilhas, são ilhazinhas pequeninas em comparação com o continente, que não tem contato, eles estão isolados do continente. Desde o século XIX, 1860, o Japão já vinha realizando ataques, negociações, uma tentativa de conquistar um território dentro do continente e assim facilitar sua relação comercial, política, militar para o seu povo. Mas o Japão não conseguia. A Alemanha decide então fazer um acordo com os governos japoneses.
eles iriam fazer um agrupamento, uma aliança. O governo alemão, o governo italiano e o governo japonês se autodeclaravam como o eixo do mundo. Eles eram os pontos principais. O Japão, por ser um pequeno conjunto de ilhas, tinha a pretensão de ocupar territórios no continente. A Alemanha tinha a pretensão de expandir o seu poder no continente. Esses dois territórios que estavam distantes decidiram se unir para lutar contra um inimigo em comum, os países que não faziam parte do mesmo grupo. Então cria-se uma aliança, um acordo com esses territórios, Itália, Alemanha e Japão, formando o eixo. Eles se auto-intitulavam o eixo do mundo, o centro, o ponto principal do mundo. Para lutar contra esses territórios do eixo, alguns países que já entravam em conflito há muito tempo contra a Alemanha decidiram fazer um outro acordo. Esse acordo foi chamado de aliança. Esse acordo da aliança era formado por Reino Unido, França e depois chegou Estados Unidos e Rússia. Olha só, esses dois grupos se polarizaram e acabaram formando grupos opostos. Enquanto que os aliados queriam impedir a expansão do eixo, o eixo queria garantir que eles iriam conseguir ocupar o máximo de territórios possíveis. Eu preciso agora que vocês observem no mapa e identifiquem novamente o território do Japão. Aquela regiãozinha que fica, aquele conjunto de ilhas que fica ali isolado, certo? Desconectado com o continente. Para conseguir ocupar o território do continente asiático, o governo japonês teve a ideia de realizar um ataque no Oceano Pacífico para destruir todos os opositores, para destruir toda a estrutura que havia lá. Eles realizaram então um ataque à base naval na região do Havaí, à base de Pearl Harbor, certo? Lá eles conseguiram realmente aniquilar o exército norte-americano. E o território de Pearl Harbor era sim o centro de proteção da América do Norte. Quando os japoneses fizeram aquele ataque, eles realmente destruíram tudo e pensaram que poderiam avançar. O problema foi que depois o governo norte-americano devolveu o ataque com aquelas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Não foi uma boa estratégia. Entendam, na região do Oceano Pacífico começaram ataques, guerras e o Japão iniciou o ataque no continente. Agora volta para a Europa. Dentro do território europeu, a Alemanha ela começou a fazer invasões, começou a fazer expansões. Mas na Primeira Guerra Mundial, a gente havia falado das trincheiras, aqueles buracos cavados no chão, que o soldado ficava lá escondido, atirando no inimigo, até enfraquecer e depois ele invadia. Na Segunda Guerra, a estratégia foi outra. Os exércitos, eles realizavam uma tática de guerra chamada Guerra Relâmpago. Lá na época chamavam de Blitzkrieg. A Guerra Relâmpago era o seguinte: primeiro vinham os aviões jogando bombas, depois os tanques de guerra atacando e logo na sequência, logo atrás, o grupo de soldados invadindo as cidades, invadindo os territórios. Em apenas um ano, de 1939 até 1940, a Alemanha já havia ocupado todo o território da França, praticamente todo o território da França, já havia invadido a região em direção à Polônia, já estava chegando na Rússia, já tinha ocupado o território ali da Áustria-Hungria, ou seja, o Império Alemão, o Império Nazista, ele se expandiu de forma muito rápida. Ninguém esperava aquilo. Para tentar controlar essa expansão, para evitar o poder do Império Alemão, do governo nazista, o governo norte-americano decidiu então entrar na guerra em 1944, aí fazendo parte dos aliados, chegou com um exército jovem, um exército novo, muita munição, muitas armas, ataques intensos e conseguiram ir destruindo gradualmente o exército nazista.
Enquanto isso acontecia, o exército nazista ia perdendo algumas batalhas em confrontos com a Rússia. Bem, esse é um resumo bem estratificado do que foi o conflito que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Gente, o nosso tempo é curto, nós temos muitas informações para falar, mas pouquíssimo tempo para a gente poder discutir. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa: pesquisem, estudem, busquem mais informações. Lá na nossa ferramenta educacão.palmas.to.gov.br você vai encontrar a apostila, certo? Que você vai ter alguns detalhezinhos sobre esse conflito. Leia, estude, pesquise, converse com seus colegas, converse com seus professores, responda no seu caderno e depois responda na plataforma, ok? Mas se você não consegue pegar na plataforma, não consegue acessar a internet, fica calmo. Vai até a escola, pega o material impresso e faz o mesmo processo. Estude, leia, responda com seus colegas, mas lembre-se de devolver esse material lá. E quando você for acessar esse nosso material aqui pelo canal do YouTube, Palmas Homeschool, poxa, deixa seu joinha, tá bom? Galera, desejo a todos vocês bons estudos, até a próxima!